Estava lembrado assim, porque passou-se a data da nossa comemoração, que é 11 de setembro, 11 de agosto, e a gente assim, como a gente não está vivendo assim momentos festivos com regularidade, em função de que a gente precisa de reunir esforços, concentrar esforços para a construção do novo tempo, quando nós estaremos alojados num futuro muito breve, aí a gente nem percebeu que a data passou e que a gente fez agora no dia 11, 26 anos. É uma história já de praticamente uma geração que nós estamos aqui em Mirandila, né? E eu faço parte dessa história desde 11 de agosto de 1990. Um ano depois, eu entrei na então Congregação Batista Missionária, e graças a Deus até hoje nós estamos aqui. Mas nem tudo que nós contemplamos hoje, de muitas participações que houveram aqui ao longo desses 26 anos, entendeu? Foi como é. Nós tivemos, desde a nossa fundação, lá em 11 de agosto de 1989, de lá para cá, antes do culto inaugural e após o culto inaugural até a data de hoje, muitas lutas foram, muitas batalhas foram lutadas, né, dentro dessa guerra do reino, da constante do reino de Deus contra o mundo. E pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui, porque, como diz o tema da mensagem de hoje da irmã Maísa, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu me recordo que o nosso colega de trabalho, amigo e irmão, Heraldo Bezerra Cavalcante, eu me recordo que quando eles começaram a planejar abrir esse trabalho aqui em Mirandiba, lá nos idos de 1989, ele virou para mim e disse: Charles, nós vamos precisar de sua ajuda lá em Mirandiba. E eu me prontifiquei a ajudar a irmã Maísa, mas não sabia em que e por quê. E depois eu viria a saber que era para ajudar naquilo que fosse possível para os fundamentos de um trabalho missionário aqui em Mirandiba. Lógico que eu só fui contribuir com essa ajuda um ano e pouco depois daquela solicitação que ele nos fez no ano de 89. Então, pessoas vieram para cá, lá em meados de 89, e começaram a fazer um trabalho de base aqui com as pessoas, fazerem trabalhos aqui no centro da cidade, fizeram cultos aqui no centro da cidade, ali onde hoje é o supermercado de Zé Filho, ali era um terreno baldio, era de uma casa Zé de Adrilino, do pai de Zé Filho, que derrubou, pensando em fazer aquela construção que só veio a ser construída após a sua morte. E ali foi feito alguns cultos, que teve apoio, obviamente, do nosso irmão João Duque de Souza, de Serra Talhada, comerciante próspero, lá de Serra Talhada, que se converteu ao Evangelho e deu uma ajuda substancial, entendeu, de carros, para que pudesse se deslocar de lá para cá. A igreja lá em Serra Talhada não era esse monumento que é hoje, né? Imagina nós aqui. Então, quando a igreja teve o seu primeiro culto, tivemos como primeiro pregador o pastor Eclésio Menezes, que foi secretário executivo da Convenção Batista em Pernambuco, que foi ali na rua do Franco e Companhia de Alexandre, mas não ali de onde nós saímos quando eu já estava na igreja. Era do outro lado, que tinha um pontinho comercial pequeno, e ali se reuniram alguns irmãos, alguns que já estão na glória, como Rosalva Rodrigues, né? Estava lá também Alexandre, que Alexandre foi o Dudu de Davi de Tudel, entendeu? Foi o precursor desse trabalho aqui. Ele se converteu ao Evangelho ainda adolescente, e através dele foi que começou-se, entendeu, a se pensar na fundamentação de um trabalho aqui em Mirandiba. Através dele, lá na Igreja Mãe em Serra Talhada,
que era ali na Miguel Luz de Souza, foi que começou-se a se pensar, a se fazer um trabalho batista missionário aqui em Mirandiba. Então, quando isso aconteceu, ficaram se congregando lá nesse prédio onde o pastor Eclésio Menezes pregou, e posteriormente vieram para onde é hoje o Frango e Companhia, que foi ali justamente onde um ano depois, 11 de agosto de 1990, quando eu passei a integrar, fazer parte integrante desse destacamento do Senhor, batista missionário aqui em Mirandiba. E me recordo, irmãos, com tristeza e alegria. Tristeza porque alguém disse, apontando o dedo para aqueles poucos irmãos que existiam dentro da congregação naquela época, um pastor, que era o pastor Inácio pode me ajudar, como era o Mateus? Paulo Tadeu. O pastor Paulo Tadeu, ele apontou o dedo para os irmãozinhos na época e disse: a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas vocês vão fechar esta porta que Deus abriu aqui. Ele foi antagônico na sua colocação. Ele disse, narrou o Evangelho e anulou imediatamente. E eu me recordo que quando isso aconteceu, eu estava lendo a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. O dirigente da época, o irmão Anselmo, era meu contemporâneo lá de Serra Talhada. Nós moramos perto, éramos amigos de infância. E eu convidei ele para almoçar na minha casa uma determinada vez. Ele e sua esposa. E ele foi uma vez, e depois eu convidei de novo, e eu lendo a Bíblia, e ele ia lá, a gente conversava, e eu lendo o Novo Testamento, que rapidinho eu li aquele Novo Testamento. E assim que Anselmo saiu da igreja, eu não ainda fui à igreja uma vez com Anselmo, e em seguida Anselmo saiu da igreja, teve que retornar para a Serra Talhada. E a igreja, alguns irmãos recomendaram que aqueles poucos irmãos que existiam ali, que tinham compromisso com a igreja, que era Alexandre, Tito, Rosalva e Milane, que é comerciante aqui em Mirandiba, ele estava na igreja nesse momento, eram 4 irmãos, comigo fez 5. E tinha alguns que eram entra e sai, como Solange, irmã do Domingo, filho de Rosalva, e outros mais que eram um pé lá e outro cá. E eles foram orientados, já haviam sido orientados a procurar uma igreja aqui em Mirandiba que se adequasse no perfil de cristão deles. E eles me falaram isso. E eu tinha ido um culto com Anselmo, que a gente carinhosamente apelidava de Gorinho, mas no domingo seguinte Anselmo não estava mais. E os irmãos já haviam ido para a Assembleia de Deus. E nesse dia eu os encontrei ali, eu vi quando eles iam descendo lá do lado do clube de Damião, e eu gritava na porta de casa, gritei eles. E eles vieram para a porta da minha casa e a gente conversou. E eles contaram essa história que o pastor Paulo Tadeu havia dito, contaram a história que iam fechar a congregação e contaram a história que vinham da Assembleia de Deus. E eu, naquele momento, eu pedi a eles que tivessem pelo menos mais 8 dias de paciência, de tolerância, porque nós poderíamos conversar e a gente encontrar uma saída. Na segunda-feira nós fomos lá para o prédiozinho, para a congregação, e nós 4 conversamos. E eu disse para eles naquele dia que se a igreja mãe de Serra Talhada, a qual nós ainda hoje nos chamamos de filhos da igreja mãe de Serra Talhada, temos esta grande gratidão por eles terem vindo aqui e terem semeado o Evangelho para a gente, entendeu? Num perfil cristão que acomodou a todos nós que estamos aqui e somos, entendeu? Arraigados num perfil. Eu mesmo não me daria bem no perfil da Assembleia, no perfil da Pentecostal, no perfil da Deus e Amor, nada contra. Nada contra a forma deles adorarem o Senhor, não tenho nada contra. Agora eu gosto de nós aqui, moderados, sem exageros, sem gritalhada, entendeu? E louvando a Deus na nossa forma de pensar. E eu disse isso para ele, disse: olha, eu vou conversar com o irmão Heraldo, e no final de semana eu trago uma resposta.
Quando eu cheguei na terça-feira para trabalhar em Serra Talhada, a minha sala era a mesa de Heraldo. A gente trabalhava olhando um para a cara do outro. Os nossos birôs na sala, lá no escritório, eram um do lado do outro, em frente um do outro. E eu contei para ele aquilo que a gente havia conversado aqui no domingo, e disse que a gente não tinha o mínimo interesse de perder a nossa nacionalidade batista missionária. E ele virou para mim e disse: olha, Charles, seja portador aos irmãos lá em Mirandiba, que nós vamos conversar com a igreja aqui, e se ela resolver fechar a congregação de Mirandiba, nós temos um grupo de pessoas, eu tenho um irmão, diácono, Lorival, e mais alguns, que nós estamos prontos para dar assistência a Mirandiba, a revelia da igreja mãe. Ou seja, se a igreja mãe resolvesse fechar, eles vinham por conta e risco deles nos dar assistência aqui. E isso nos encorajou. Quando nós chegamos aqui, falamos isso para Alexandre, Tito, Rosalvo e Milano, e nós resolvemos ficar. E convidamos a igreja para vir, para nós dizermos à igreja que nós iríamos ficar como Batista missionária, com ou sem a anuência de Serra Talhada. E o pastor Paulo Tadeu veio, juntamente com outros irmãos, e disse: agora vocês precisam tomar iniciativa para que ajudem para pagar o aluguel. Ainda disse essa para ele. E eu disse para ele que não se preocupasse, que a partir daquele dia a gente pagava. E ele virou e disse: será que vocês pagam mesmo? Alexandre está vivo para contar que ele foi quem disse: paga, pastor, porque eu confio no que ele está dizendo. E a partir daquele momento a gente passou a custear as despesas da congregação. Não tínhamos mais um missionário aqui, e foi com a gente que a gente se virou. E nós fomos estudando a Bíblia e tendo ideias, e num dado momento a gente resolveu entregar o prédio para Alexandre, para não pagar o aluguel e juntar aquele dinheiro. Vamos entregar o prédio, Alexandre, e vamos juntar o dinheiro que era da gente pagar o aluguel, para a gente comprar um terreno. E passamos alguns meses ou anos, não me recordo ao certo, até que um dia a gente já estava com um dinheirinho guardado, e a gente crescendo espiritualmente e em conhecimento. E a Bíblia, essa eu li várias vezes naquela oportunidade. Naquela época a nossa igreja em Serra Talhada estava com um momento de leitura, acompanhando os escritos de Stanley Reagan, um americano que criou um ministério evangelístico mundial, o Ministério Rema, e nós, era a igreja mãe lendo lá e a gente aqui, e consagração. Nós tivemos semanas que nós consagrávamos todos os dias. Todos os dias a gente consagrava. E a coisa foi andando, e a gente crescendo em musculatura espiritual, certo? Em conhecimento, até chegou um dia e se reunindo nas nossas casas. Todo final de semana a gente tinha a sexta numa casa, o sábado noutra e o domingo noutra. E a gente começou a ver que a gente já estava precisando de aqueles irmãos que estavam ausentes, começaram a se achegar novamente, e a gente começou a achar que precisávamos de um espaço para se congregar novamente. Aí foi quando surgiu ali aquele prédio de Dr. Jorge, que era Dr. Jorge na época, ali em frente ao hospital, onde é o laboratório de Zé Bezerra. E nós alugamos. Eu falei com o Jorge no Rio, me recordo demais, no dia ali, vizinho da minha casa na esquina, encontrei com ele. Ele vinha da casa do pai dele, descendo ali no sentido da Câmara de Vereadores, e nós nos encontramos na esquina. E eu tratei o assunto a ele e alugamos aquele prédio ali, e começamos a se congregar ali. Aí chegou Doroca, isso foi mais ou menos em 1991. Chegou Doroca, chegou Valdeci, chegou ali, estava Luiz Prata, que era vigilante ali, que se converteu e dava o testemunho que dizia ele, que nós cantávamos o hino Sem Ovelha, e ele ouviu lá no portão, lá
da casa de saúde e disse: essa ovelha perdida sou eu. E se converteu ali e ficou até o dia de morrer aqui na congregação. Graças a Deus, está na glória, mas ficou aqui até o último dia de sua vida. E foi se chegando, e a gente, sem gastar dinheiro com missionário, porque aquilo que a gente poderia estar recebendo pelo serviço prestado, a gente guardava numa conta do banco. Abrimos uma poupança em meu nome e em nome de Alexandre, e quando a gente se viu que estava com dinheirinho, demos balanço. Quando a gente pensou que não, tínhamos 800 mil cruzeiros guardados no banco, numa caderneta de poupança, em nome dele e de Alexandre. Aí quando a gente viu que tínhamos 800 mil cruzeiros, aí eu disse: Alexandre, dá para a gente comprar um terreno. Aí começamos a procurar terreno. Encontramos esse aqui da irmã Doroca, que é a Joyce, que poderia ter sido a igreja ali, mas não dava certo porque alguns herdeiros não achavam de acordo vender. O outro aqui, onde é a casa de Mané Beicinho, aqui do lado, que é o da esquina. A gente achou que era bom, mas logo em seguida a gente viu que esse aqui estava à venda, que era uma oficina, a oficina de seu Lourenço. E umas portinhas de madeira aí, que entre as portas de madeira é aquela lá do muro, que vivia aí na porta. E a gente andou aqui, estava fechado, e eu fui procurar saber de quem era. E era da finada Maria Torres. Era lá do patrimônio do espólio de Maria Torres e do marido, e do finado Zé Nunes. E eu procurei Edinho e o irmão dele, que foi-se embora nessa época, quando recebeu o dinheiro desse prédio aqui, foi-se embora até hoje, nunca mais voltou para Mirandiba. Eu não me recordo o nome dele, talvez Suetone e Zé, como? Dedé de Maria Torres. Aí nós procuramos eles, eu e Alexandre. Quando chegamos lá, nós procuramos quanto era o prédio aqui, que estava degradado, né? Caindo. Procuramos quanto era o prédio, aí ele disse que era o prédio, não sei se foi 500 mil cruzeiros, 600 mil cruzeiros, não, 800 mil cruzeiros. A gente tinha o dinheiro, os 800 mil, mas eu digo: mas nós vamos combinar sem trabalhar, porque eu tenho certeza que eles vão nos ajudar. Eu disse: nessa época não existia telefone, entendeu? Quem tinha um telefone aqui em Mirandiba aqui era considerado rico. Eu mesmo comprei meu telefone na época, não com meu dinheiro, foi meu pai que me deu, foi R$100 de gado. Era uma fortuna no telefone. E no celular ninguém sabia o que era isso, se existia. Computador ninguém sabia se existia. Isso era coisa do outro mundo. Então eu tinha que se comunicar por carta, entendeu? Ou ir lá e logo. Foi o que eu fiz. Eu trabalhava em Serra Talhada. Eu digo: olha, nós vamos. Não, eu já tinha um telefone, e eu tinha um telefone de Lorival, exato. Digo: vou ligar para Lorival e traga a resposta mais tarde. Aí liguei para Lorival, aí disse que aqui tinha aparecido um prédio, virado para o Nascente, que com pouca coisa a gente entrava para dentro e a gente poderia adquirir. Ele perguntou: quantos vocês têm disponível para comprar o terreno? Eu disse: a gente tem 500 mil cruzeiros disponível. Aí ele disse: após o terreno é 800, ele disse: após os 300 você pode apalavrar, que se a igreja não pagar, eu pago. Lorival Tomé de Souza me disse isso. Se ele não paga, se a igreja não pagar, eu pago. Aí eu voltei lá e já fui logo atrás de Alexandre, já tiramos o dinheiro do banco e já pagamos logo o terreno. Para poder a gente do camarada não correr o risco de desistir. Agora, aqui virado para o Nascente, a rua principal de Mirandiba, a gente achou que era o melhor lugar do mundo. Aí a gente comprou. Quando o Lorival chegou aqui no domingo, aqui mais geral, passaram lá e nós, depois da escola bíblica, vamos olhar lá o prédio. E eu, naquela alegria, maior do mundo, mais Alexandre e os outros, quando nós chegamos aqui, eu abri a porta, que o Lorival entrou aqui: meu irmão, isso aqui estava um caos. Piso não existia, era no tijolo. Um esgoto que descia de lá, passava no meio aqui, numa canaleta de tijolo, passava no centro aqui, para sair aí na porta. As paredes, essas não se falavam. O telhado caindo, as linhas escoradas. Umas linhas de uma madeira mole, não eram linhas de madeira que presta, estava caindo. Aí o Lorival entrou aqui, com a mão no bolso, ele é construtor e entende muito bem, entendeu, do riscado. Aí quando ele entrou aqui, mas tu não disse que isso aqui
faltava só uma coisinha para vocês entrar. Eu disse, não só está faltando derrubar e fazer? Aí não, aí foi graça aqui dentro. E graças a Deus, irmãos, a gente com a ajuda substancial dos irmãos de Serra Talhada, da Igreja Mãe de Serra Talhada, nós construímos isso aqui. E, irmãos, tem muitas outras histórias sobre isso aqui. E para a inauguração disso aqui, ainda estava em preto. A irmã Doroca virou para mim e disse, mas irmão Charles, nós vamos inaugurar no dia 11 de agosto também. Nós inauguramos aqui no dia 11 de agosto de 92. Foi a inauguração disso aqui. Aí, sem esses vidros aí, e em preto aqui. Era só daí, dessa mancha para lá. Mas como é que nós vamos entrar, irmão Charles? Em preto, não vamos passar nenhuma mão de cal. E os vidros, irmão? E se eu vou para a Serra Talhada, o carro é barato, a gente compra aqui. Agora os vidros eu vou para a Serra Talhada. E conforme que eu conversar com o Lorival, eu chego com esses vidros aqui mais tarde. Aí desatei para a Serra Talhada. Quando eu cheguei, nessa época eu tinha uma picape Chevy 500, douradinha. Eu digo, vou levar logo aqui um colchãozinho fino aqui em cima da caminhonetinha. Rapei o pé para a Serra Talhada. Quando cheguei lá, me encontrei com ele lá em Luiz Edmilson, onde é aquela TIM, ali na rua 15, lá perto da prefeitura. É um prédio João Duque que funcionava ali, a confecção de Luiz Edmilson, que era vice-moderador da igreja na época. A gente sempre se encontrava lá. Cheguei lá e um pouco tempo o Lorival chegou. Aí eu contei a história. Ele disse, lá, como é que está? Vamos inaugurar, domingo. Vamos mesmo. Se aí, como é que está lá? Está tudo em paz? Está tudo bem? Não, está tudo beleza. Agora tem um problema. O que é? Está faltando os vidros. Aí ele disse, você trouxe as medidas do vidro? Trouxe, está aqui. Fiz os moldezinhos aí de papelão aí, já levei pronto, cara. Eu saí daqui achando que alguém ia resolver isso aí. Era tudo pela fé. Quando cheguei, você trouxe as medidas? Trouxe. Só, nós passamos vários dias orando, a sociedade de senhores, que a gente tem um dinheirinho aí, e a gente queria que Deus desse a direção para saber em que a gente deveria gastar. Então a oportunidade chegou nos vidros da congregação de Mirandinha. Aí quando ele disse isso, meus irmãos, a alegria foi imensa. Vamos ali, aí fomos lá para um comércio que tinha lá próximo, que era de Seu Neto das Bicicletas. Não existe mais esse comércio. Ele monopolizou até longa data o comércio de vidraçaria, de vidro de Serra Talhada, até aparecer a Bandeirante que acabou com os pequenos comerciantes. Fomos para lá e um cidadão que trabalhava lá, muito meu conhecido, Lorival, vamos escolher o vidro. Aí eu escolhi outro vidro, um vidro branco. Não, isso aí está errado, vamos escolher esse. Vamos botar um vidro caro, que é o vidro, esse vidro aí eu acho que dá o nome de martelado, que é bem cheio de conchinhas, né? Aí faz esses vidros aí. O Ligeirinho fez, quanto é? Tanto. Meteu a mão no bolso, pagou. Pronto, leva os vidros para a mira dele. Eu cheguei aqui, Ligeirinho aqui, passei em casa, troquei de roupa, vim para cá com uma faca de mesa, uma faca dessa de talher. Entendeu? Que dá bom para você fazer, colocar a massa. Tive a felicidade de colocar esses vidros aí. E meus irmãos, indo lá para cá, muitas bênçãos aconteceram. E tem muita história de pessoas que passaram por aqui, do pastor Paulo Fernando, que foi uma bênção durante 4 anos. O pastor Miguel, que foi secretário da nossa convenção, Seção Sertão, que foi uma bênção durante quase 4 anos também. Teve Nélio, que passou por aqui, que foi uma bênção por 6 meses. E agora a gente ficamos na liderança dessa igreja durante 4 ou 5 anos. Éramos o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, o secretário, o pedreiro, o servente, o porteiro. Tudo aqui a gente foi aqui. E hoje, agora, com a graça de Deus, a gente tem Inácio, que tem sido uma bênção com sua família. E a gente não deseja mais cargos. A gente só deseja ser contribuinte na obra do Senhor. E sempre nos planejamentos, entendeu? Nos ideais que são jogados aqui para a igreja tomar conhecimento. Eu sempre tenho sido parceiro e sempre sou com muita gratidão a Deus, porque Deus me deu esse pragmatismo de ser sempre, entendeu? Direto, certo? Aqui, toda vez que diz, os senhores estão com a oportunidade, o primeiro a botar o pé para chegar aqui sou eu.
Eu sou logo direto, entendeu? Determinado, e Deus me deu isso, e eu tenho sido, graças a Deus, até aqui, como é o tema da nossa pregação de hoje, da nossa irmã Maísa. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tenho certeza que ajudou cada um individualmente, tenho certeza que ajudou coletivamente, e nos últimos anos tem ajudado de forma extraordinária, de modo tal que a gente conseguiu aquele terreno que se esquecemos dele. Quando o pastor Inácio chegou, se lembrou. Parabéns. Louvado seja Deus. Por isso que ele precisa escrever a história. Ele conhece todos os detalhes. Mas eu quero convidar nesse momento o grupo Jabo para estar fazendo um momento de louvor e adoração. Enquanto isso também, aqueles que queiram dizimar e ofertar, faz parte da celebração.